E aí, ah, acabei de ter essa ideia. É o quê? Como no momento eu estou com dificuldade em criação de conteúdo, né? Não em criação de conteúdo, é que eu não fiz nenhum planejamento como seria. Em nenhum planejamento como seria. Eu queria gravar algumas coisas. E eu já acabei de ter esse insight, essa ideia. Foi como eu leio e faço anotações de pontos principais, eu posso explicar para a câmera os capítulos que eu leio e as anotações que eu faço, entendeu? E citar exemplos, explicando para vocês em si. Coisas que eu acho bem interessante de se implementar, entendeu? É óbvio que vai ter algumas coisas que eu vou ter que pular por conta que são respostas pessoais, mas a questão de eu explicar é muito interessante porque eu vou estar exercitando minha memória. Fora que eu estou lendo, eu anoto os pontos principais, eu releio e eu explico. Isso vai ajudar muito na minha compreensão. E em relação a esse registro, eu vou poder reassistir e pegar essas ideias novamente no futuro. Quando eu não tiver mais o meu caderninho, entendeu? Aqui, tá anotado aqui. E aproveitando que eu tô com o celularzinho legal, né? Pra gravar, aproveitar essa oportunidade, né? Então, eu acho que na edição eu vou colocar esse vídeo em cima. Quando eu gravar o capítulo aqui, eu vou dizer o livro, né? Que eu tô lendo. E vou dizer, tipo, o capítulozinho, o capítulo que eu tô lendo e as anotações que eu fiz do ponto principal. Os pontos principais explicando eles. Voltamos. É, vamos lá. O que é riqueza na minha concepção? Minha concepção de riqueza, para algumas pessoas podem ser carros, bens, etc. Mas para mim, a riqueza é qualidade de vida. Qual livro que eu estou lendo? O livro que eu estou lendo, o nome é 100 Coisas que Milionários Fazem. Por que eu decidi ler? Por conta que eu estava na biblioteca do Iguatemi. Eu achei esse livro muito bonito, interessante. Li a sinopse dele e gostei. Achei bem interessante e os temas são bem aplicáveis para o meu futuro e para a minha vida. Eu vou começar aqui falando sobre o capítulo 9, entendeu? Eu vou ler minhas anotações, depois explicar e dar minha opinião sobre ele. O capítulo 9, ele fala sobre acompanhe os gastos com previsão orçamentária. Um orçamento ajuda a ver onde o seu dinheiro vem e para onde ele vai. Ter tudo na ponta do lápis. Criar um plano e uma previsão de gastos é um bom investimento de tempo. Fazer uma planilha no Excel. Quanto pretendo gastar e ganhar? Sim, ele fala sobre a gente ter a noção dos gastos, tudo que entra, tudo que sai, desde um lanche que a gente paga em dinheiro até uma assinatura de uma mensalidade de uma academia descontada do cartão, para a gente ter essa consciência de tudo que entra e tudo que sai, da onde a gente ganha, da onde sai o nosso dinheiro. E ele recomenda a gente fazer no papel, numa planilha Excel, e a gente ter esse controle sobre isso, entendeu? O capítulo 10 fala sobre a maioria dos milionários começa sem nada. Uma carteira vazia nunca é problema para as pessoas de sucesso. A falta de ambição e uma mentalidade vazia são problemas para os outros. Tudo se resume à mentalidade correta, habilidades, conhecimento, paixão, propósitos, hábitos, pensamentos, ideia. Eu marquei aqui que eu preciso melhorar em questão de paixão e mentalidade correta. É importante parar de se concentrar naquilo que você não tem e, em vez disso, ajustar o foco da sua mente para o que você precisa fazer. Exemplo, eu não eu quero comprar um livro do Harry Potter. Harry Potter. Mas eu não tenho ele. Como eu posso conseguir ele? Eu preciso juntar dinheiro para comprar ele. Sim, como eu vou conseguir o dinheiro? Eu vou trabalhar, eu vou ajudar meus pais para conseguir uma mesada, eu vou fazer uma renda extra, entre outros. É exatamente isso, para eu poder alcançar um objetivo.
E ele falou sobre meu inventário, que eu acho uma coisa bem interessante, que é uma metrificação de tudo que a gente tem. Que o que a gente pode colocar no nosso inventário? Os nossos sonhos, metas, conhecimento, experiência profissional, competências técnicas, criatividade, minha rede de contatos, entre outras coisas. São coisas que a gente sabe que a gente tem, só que a gente não tem uma consciência tão clara. Por isso que ele pede pra gente criar o nosso inventário. Aí ele diz assim no final: não fique remoendo os problemas, concentre-se nas soluções, entendeu? Exemplo, vamos voltar lá pro livro do Harry Potter. Eu acho que eu tô falando errado, mas vai ficar desse jeito. Não fique remoendo os problemas. Por exemplo, o problema é eu não ter o livro, mas a solução, entendeu? Foi o que eu desenvolvi, de conseguir juntar dinheiro, etc. Agora, vamos para o capítulo 11. Capítulo 11. Esse foi o 10, agora o 11. O 11 fala: a determinação é o superpoder financeiro. Nada pode impedi-lo quando a sua força de vontade é realmente forte e robusta. Exercite regularmente a sua força de vontade. Lute contra seus próprios limites para construir a determinação. Sua conta bancária agradece. Ele fala sobre a conta bancária, mas eu levo muito pro lado físico, entendeu? Em questão de corrida, academia, eu achei que se conecta muito bem nisso também. Não desistir tão facilmente das tarefas no trabalho. E qual força de vontade eu estou querendo fortalecer? A minha é a de executar diariamente e arduamente. Qual a sua força de vontade que você quer fortalecer? Metas em longo prazo, diárias, semanais e mensais. Ele fala pra gente construir uma meta em longo prazo, transformá-las em diárias, semanais e mensais. Eu acho que ficou meio confuso, por conta que eu tô lendo tópicos, que eu vou lembrar do conteúdo. Mas, exemplo, esse vídeo é para um registro de anotações, sacou? Mas, futuramente eu posso explicar mais sobre cada capítulo aprofundadamente, aqui é superficialmente. Vamos lá para o capítulo 12. O capítulo 12 é: amigos podem ser uma bênção ou uma maldição. Algumas pessoas energizam e ajudam. Só um momento. Amigos podem ser uma bênção ou uma maldição. Algumas pessoas energizam e ajudam você a ir em frente. Outras envenenam e afogam suas ambições. Escolha com sabedoria. Modelos a serem seguidos pelo nosso subconsciente. Tem algumas pessoas que a gente anda, a gente fala, a gente convive, que elas, de qualquer forma, viram modelos a serem seguidos pelo nosso subconsciente. Exemplo, se eu tenho um irmão que é dedicado, uma mãe que trabalha arduamente todos os dias, uma irmã que gosta de ler livros, e eu convivo com essas pessoas, obviamente que elas vão se tornar um modelo a ser seguido sobre o meu subconsciente. A mesma coisa com as coisas benéficas e coisas maléficas. Tá certo isso? Coisas boas e coisas ruins. Quais das minhas amizades me influenciam de maneira positiva? Quais suas ambições, valores, modos de pensar e comportamentos? Exemplo, pega o mesmo exemplo lá do minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Quais são os seus valores, modos de pensar, comportamentos, ambições, etc. Para assim para assim se tornar um modelo para o meu subconsciente. Não devemos permitir que as inseguranças, a mesquinhez ou falta de fé das outras pessoas e nos impeçam de viver nossas próprias Vou cortar isso. Não devemos permitir que as nossas inseguranças, a mesquinhez ou a falta de fé de outras pessoas nos impeçam de cuidar das nossas próprias necessidades e de trilhar o nosso ou o seu próprio caminho. Me afastar desse tipo de pessoa para poder criar a vida que eu desejo. Vamos ver. Cerque-se de pessoas que apoiam e acreditam em você.
Aqui ele fala pra gente se afastar desse tipo de pessoa, desse tipo de amizade. Podem ser uma bênção ou uma maldição. E pede pra gente se cercar de pessoas que são boas, que traem, que apoiam a gente. Mas ele trata também, e eu achei bem interessante isso, que é a questão de equilíbrio. Exemplo, se eu tenho amizades atualmente que não são tão legais, mas não quer dizer que eu precise deixar elas, entendeu? E também não quer dizer que impeça de eu ir atrás de amizades boas. A questão de equilíbrio depende de cada pessoa. Agora o 13. Pare de perder dinheiro com besteiras. Se conecta totalmente com o capítulo 9, que é sobre economizar, entendeu? Por isso que se conecta. Aqui fala sobre perder dinheiro com besteiras, e lá era sobre saber de onde entrar nossas saídas. Procure e tape todos aqueles pequenos buracos que estão fazendo seus pneus murcharem. É que ele fala sobre a gente ter a ideia de todas as pequenas quantias que são descontadas. Não deixe que esses pequenos vazamentos drenem a sua riqueza. Corte a gordurinha. Analisar os gastos. Faça um inventário. Não tem os inventários das qualidades também? Esse inventário é de coisas que temos que precisamos. Esse já é um outro tipo de inventário, que é um inventário que é coisas que temos que não precisamos gastar novamente. Exemplo, comigo, eu tomo vitaminas todos os dias, 2 comprimidos de vitaminas. Porém, eu compro 90 a 120 cápsulas de uma vez, para ficar durante alguns meses. Para eu já não precisar ter esse gasto totalmente mensal. Sempre. Tome as rédeas dos seus impulsos. Calor do momento, promoções imperdíveis, etc. Ele fala pra gente, o capítulo é sobre pare de perder dinheiro com as besteiras, e ele fala sobre as compras no calor do momento, por impulso de promoção imperdível. A gente tem que sempre ter cuidado com isso, refletir se a gente deve comprar muito aquilo, por conta que se a gente fica comprando uma coisa, isso gera uma descarga de dopamina, é bom, é ótimo, mas gera desvantagem. Drena a riqueza. No caso aqui é o dinheiro, o material, entendeu? Capítulo 14. Poupe antes de gastar. Gaste apenas o dinheiro que você já tem conquistado. Ou seja, entendeu? É que ele trata também sobre a reserva. Poupar é um ato fundamental para enriquecer. O simples ato de poupar vai criar uma mentalidade de riqueza. Desenvolvam uma mentalidade poupadora. Separe a quantia a poupar assim que você recebe seu salário, em torno de 10%, que é o que é metrificado no livro, e poupe os aumentos de salários e bônus, entendeu? E eu gostei de frisar aqui na minha anotação, poupar não é só poupar a caixinha de CDI ou poupança, mas também é para investir também. Se eu estou poupando, vamos supor, para uma viagem, para um caixinha de CDI, eu poupo para um celular no futuro, mas também para investir em coisas que podem alavancar minha riqueza, entendeu? Poupar não é só isso, entendeu? É uma coisa que é muito interessante e que eu aplico. A maioria das coisas eu aplico, só que é bom a gente frisar isso. Exemplo, o das anotações do Excel de todos os gastos. Eu fazia isso há meses atrás. Só que atualmente eu não faço com tanta disciplina, né, como eu deveria fazer. Só que tem que frisar, melhorar, etc. Agora vamos pro último capítulo, capítulo 15. Caraca, foi bem resumidozinho, mas as anotações foi bem interessante. E é bom que eu pego muitos exemplos com qualquer coisa e consigo atrelar. E é muito bom para você desenvolver esses insights. E você compartilhar para outras pessoas também. Compartilhar com minha cunhada, com minha irmã. Melhorar a qualidade de vida da minha família. É muito bom esses tipos de dicas. E 15... prepare-se para fazer uma jornada solitária. O tão temido tema. A entrada para o sucesso pode ser bem solitária. Prepare-se para os dias de trabalho duro, de ser incompreendido, de ter se esforçar para encontrar tempo para ajudar outras pessoas. Criar riqueza demanda tempo, energia e concentração. Para alguns isso funciona muito bem, para outros
podem resultar em conflitos. O último aqui, né? Ele fala sobre, para alguns isso funciona muito bem, para outros podem resultar em conflito. Isso é em relação a não ficar sozinho, entendeu? Todo o conteúdo que eu já consumi, assim, diz que o topo é solitário. Durante o trajeto também é bem solitário, mas é questão de escolhas. Minha escolha é a riqueza, que é a qualidade de vida, e eu sei que eu vou ter que abdicar disso. Vou abdicar de inúmeros finais de semana, inúmeras de coisas que eu vou ter que fazer, mas eu tenho consciência disso. Prepare-se para fazer uma jornada solitária. É interessante ele colocar isso na página 55, acho que era para colocar mais no começo, sei lá, assustar mais as pessoas que não querem, né? Mas você tem que sempre ter em consciência disso, né? Então, obrigado por assistir e até o próximo registro. Hoje foi o registro do 23/7. Eu comecei a ler de tarde, acho que eram umas 17 horas, só que eu fui trocar umas ideias com minha irmã em relação a como gravar os vídeos, né? Que ela era social media. E eu peguei um site muito legal. Esse vídeo vai ficar com duração de uns 15 minutos, porque eu vou colocar o começo do outro vídeo que eu fiz de tarde, agora tá de noite. E valeu! Procuro melhorar na edição. Qualquer dica, qualquer coisa, podem me chamar no direct do Instagram. Eu vou separar 2 vezes no dia para entrar no Instagram, para ver se tem alguma mensagem, ver como tá o engajamento. Obrigado novamente. Eu tô lendo esse, né? Esse aqui. Mas eu vou fazer um desse também, ó. Fazer um desse. E o que eu tô lendo é esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Show! Valeu!